Sejam bem-vindos a mais um Pausecast, o podcast que a gente fala sobre finanças, mas principalmente conta histórias de médicos de verdade que trazem para a gente a realidade do dia a dia e como chegaram aonde eles estão hoje. E hoje com uma convidada que veio de longe e eu me sinto extremamente honrada com a presença dela aqui, porque eu sei da competência e de como ela traçou um caminho de crescimento dentro da especialidade dela. Então, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui hoje doutora Thaís Mussi. Ela é endocrinologista, tem uma clínica de sucesso e de referência em Pato Branco, no interior do Paraná. Então, doutora Thaís, obrigada pela participação, por aceitar o convite, por vir tão de longe para participar desse podcast. Imagina, é um prazer te receber, viu? É um prazer estar aqui com você. Você sabe que o tanto que eu te admiro, o tanto que você foi fundamental no seu papel na clínica, então, para mim, é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho também da minha experiência. Então, a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho da sua história, né, de como você, Thaís, né, como é que veio a medicina na sua vida, como é que foi esse crescimento, como é que hoje está um pouquinho lá em Pato Branco. Então, conta por que a medicina e por que a endocrinologia. Perfeito. A medicina, porque meu pai é médico, eu tenho em casa essa referência, mas meu pai é ortopedista, não tem nada a ver com a endócrino, mas eu acho que esse altruísmo, essa questão assim de ajudar, eu ouvia muitos relatos do meu pai falando assim, o paciente estava assim, estava assado. É claro, na ortopedia, a questão cirúrgica, ela literalmente bota o paciente de um estado para o outro. E eu vi aquilo assim, eu falava assim, nossa, que máximo, né? Você poder ajudar o outro, você poder, de alguma forma, com o teu trabalho, com o teu conhecimento, você aliviar o sofrimento, você conseguir transformar a vida da outra pessoa, dando mais qualidade de vida para ela, enfim. A inspiração veio dele. Mas a endócrino, especificamente, foi por uma dor pessoal. Eu acho que era algo que eu sempre tentava esconder, mas a partir do momento que eu coloquei isso para fora, que eu abri o armário mesmo, eu percebi que isso fez uma virada de jogo muito grande na minha vida pessoal e no meu consultório principalmente. Eu nunca fui uma criança assim, sempre fui uma criança normal, nem gordinha nem magrinha, peso normal. Porém, na época do pré-vestibular, eu acabei literalmente assim, comendo tudo que via pela frente, todas as minhas emoções. Eu nunca fui a aluna mais brilhante da sala, mas eu era extremamente esforçada. Então, eu sempre estudei muito para estar entre as primeiras. E isso era uma coisa que eu trazia como uma honra para mim. Era aquela coisa, sabe, de pai e mãe, assim. Você só estuda? Como que você tira 8? Então, eu levava aquilo muito a sério. E eu não passei no meu primeiro vestibular. E o fato de eu não ter passado trouxe para mim, assim, quase uma marca de ferro, assim, você é incompetente. E aquilo fez com que essa ansiedade transformou em comida. Eu morava em Pato Branco na época, vim para Curitiba, porque aqui a questão de estudo na época era mais forte e tal, e fui morar com a minha avó. E vó é aquela coisa, né? Tá tristinho, come um pão, bolinho. Toma um Toddy antes de dormir. Você já jantou 2 vezes, né? Mas toma um Toddy antes de dormir. E aquilo foi assim, juntou a minha frustração, a minha tristeza, com a minha avó, que me super alimentava. Coitada, ela não tem culpa nenhuma, porque eu poderia dizer não, né? Mas, enfim, as coisas se juntaram. E nessa bagunça, Adri, foram 20 quilos a mais na balança durante um ano. 20 quilos? 20. E ali, eu acho que eu comecei a sentir mais o estigma. É como eu te falei, eu nunca fui magrela. Mas eu era uma menina normal. Nunca tive também essa questão do peso. A questão da gordura nunca foi um problema. Ali na puberdade, aumentei um pouquinho de peso, tudo, mas normal. Nada demais. Daí voltou ao normal, mas nesse pré-vestibular a coisa, assim, descarrilhou. E ali eu comecei a buscar muito, assim, nutricionista, endócrino e tudo mais. E eu acho que essa dor de eu estar vivendo aquilo me fez olhar para endócrino com outros olhos. Tanto que eu entrei na faculdade já sabendo, assim, nossa, eu estou apaixonada por endócrino, ainda nem sei como é que estuda endócrino, mas já estava apaixonada pela matéria pelo fato dessa questão pessoal. Então, a endócrino, eu costumo brincar que eu acho que das especialidades médicas, é lógico que eu acho a mais bonita, a mais coerente, mas essa questão de muitas vezes ter levado isso como algo negativo.
tá acima do peso, ter sido gordinha. Isso pra mim era uma coisa que eu queria quase esconder, mas a partir do momento que eu mostrei isso, assim, eu também era assim. Você trouxe pro seu lado. Exatamente, que as minhas pacientes viram que pra mim não era uma coisa fácil também, que eu também já tive lá, eu já calcei esses sapatos. E aí a endócrino, ela entrou dessa forma na minha vida, por uma dor pessoal. E o que aconteceu? Eu levei 1 ano pra ganhar 20 quilos. No ano seguinte, eu fui morar com uma amiga que fazia arquitetura, ela nem fazia medicina, mas eu estava no 1º ano de medicina, ela já estava no 3º de arquitetura. E ela tinha uma vida muito regrada. Então, assim, ela fazia atividade física, ela comia legal, final de semana tinha uma pizza, tinha refri, mas era uma coisa muito equilibrada. E ao longo desse ano seguinte, eu tava com a cabeça boa. E aí que eu percebi a questão o tanto que a emoção fazia parte desse contexto, que é algo que eu trago hoje para minha prática do consultório do dia a dia. A saúde mental, quanto que a tua cabeça tá legal. Não adianta só essa questão, né? Foco, força e fé. Não é só isso, não. E aí, nesse 2º ano, então, que foi meu 1º ano de medicina, mas 2º ano dessa trajetória, dessa história que eu tô contando, eu emagreci 22 quilos. E eu acho que ali, o tanto de experiências ruins que eu passei no consultório e também algumas experiências boas, eu como paciente, me moldou. Eu falava assim, isso eu quero. E eu nunca quero ser tratada dessa forma. Eu costumo falar que é o termo que a gente usa muito, que é o skin in the game. Você teve lá. Já. É o que você falou, você vivenciou. Então, você sabe o que o paciente que senta na sua cadeira, a dor que ele sente na hora de fazer. É um pouco com a consultoria comigo, quando eu vim trabalhar financeiro. Eu já tive do outro lado. Eu sei que é não gostar. Exato. Eu sei que é querer fazer só o que a gente gosta e ter que olhar para os números. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque assim, claro que é lindo você olhar na teoria, você estudar. Mas assim, então... Só vou tomar um golinho d'água. Essa experiência, essa vivência faz muita diferença. Faz diferença, porque uma coisa é você chegar assim pro seu paciente. Então, é só comer menos e se exercitar mais. Meu amigo, não é isso. Assim. Tá longe de ser verdade. Tanto que isso até, quando eu trouxe pro consultório, eu sabia que eu tinha uma visão, até a minha residência eu fiz na Santa Casa. Então, terminei minha trajetória médica ali, minha faculdade, e fui fazer minha residência na Santa Casa de São Paulo. Então, fiz 2 anos de clínica, fiz 2 anos de endócrino. No último ano de endócrino, fiz uma pós de nutrologia, para poder colocar mais coisas aí nesse meu arsenal terapêutico, para poder oferecer mais coisas. Mas até então, estava morando em São Paulo, né? Então, a vida acontecendo lá, terminei minha residência, acabei sendo chamada para integrar o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Então, fui trabalhar no Sírio-Libanês, eu estava assim, feliz da vida, imagina, né? Lá de Pato Branco. Pro Sírio-Libanês. Exatamente. Então, eu costumo brincar, você estava no céu com o pé de fora. Tava me achando. Então, assim, eu tava vivendo um momento muito, muito legal, muito bacana. E tem um senão aí na história, Adri, que é assim, o meu pai, ele, como ortopedista, ele também fez o nome dele de uma forma muito bacana. Então, ele é bem conhecido na região, ele tem uma boa fama, um peso. Então, ser filha dele também tinha esse nas peso, costas. Isso. Você não fez ortopedia por isso? Não, eu não fiz ortopedia porque eu gosto de conversar. Eu sempre soube que endócrino era a minha praia, eu queria ir pro lado da endócrino. Especialidade cirúrgica nunca me chamou a atenção, então não foi por um medo de comparação, foi realmente por ter uma afinidade absurdamente grande com a endócrino. Mas tem essa questão do você estar numa cidade pequena, menor, e acho que se eu tivesse voltado logo após a residência, talvez eu não teria ousado em tantas coisas como eu ousei durante a minha clínica. E ousar, eu digo, até aprender sobre gestão, sobre finanças. Não que eu tenha que fazer, mas olhar a importância disso. E entender sobre o assunto. Justamente. Então, essa vivência de São Paulo, eu fiquei 14 anos em São Paulo. E aí eu conheci meu marido, tempo, né? Muito tempo. Eu conheci meu marido em São Paulo, nós casamos e o Fábio, apesar de ser paulista, da Avenida Paulista, ele não queria morar em São Paulo. E a gente acabou voltando para o interior. Então, voltamos para Pato Branco. Por quê? Porque o Fábio é ortopedista. Então, pai ortopedista, marido ortopedista, Freud explica. Acabamos voltando para o interior, porque entre voltar para o interior qualquer e voltar para o interior, que já tinha toda uma estrutura, não fazia sentido nenhum, né? Voltar a começar do zero em algum lugar, sendo que já estava com um pezinho lá. Então, a gente acabou voltando para lá. E aí, veio a clínica sua. Veio. Lá em Pato Branco. Exato. E foi bem interessante que no começo, o meu pai, ele tem uma clínica grande de ortopedia. E tinha uma sala vaga. Então, naturalmente, num primeiro momento,
né? Até por questão de custos e tal, vou atender na sala do meu pai. Mas o que acontecia? São públicos totalmente diferentes. E aí você começa a perceber a questão da ambientação, de que tudo faz sentido, tudo tem que conversar, da coerência, da experiência do cliente. E acabou ficando que depois de uns 5 anos, mais ou menos, atendendo ali, 4 anos, estava pequeno. Não tinha mais muito sentido estar ali, eram públicos muito diferentes, porque o público da ortopedia é um público que já chega assim, com dor, sofrido. Com mais doença, um pós-operatório, uma cadeira de roda, muleta, né? Então, era uma coisa assim, muito, muito fora do meu público. Que não, já é outra, que está buscando outra coisa. Está buscando qualidade de vida, não que estar obeso não doa, mas é uma dor diferente. Então, estava lá buscando qualidade de vida, buscando uma mulher na menopausa, perder peso, emagrecer, enfim, toda uma situação que os públicos não casavam. E aí, nesse momento, eu percebi, e eu queria colocar muita tecnologia no consultório também. Bioimpedância, queria colocar uma outra nutricionista, estava vendo máquina na época, que a DEA acabou nem concretizou agora, recente. Eu acabei migrando e indo para um consultório e deixando com a minha cara. E aí você vê a importância de todos os detalhes que não são detalhes. Então, o arquiteto que fez o meu consultório é meu melhor amigo de infância. Ele mora em São Paulo, mas ele também é ali do interior do Paraná. E ele fez o consultório, o projeto todo pensado assim. Ele falou assim, quem chega aqui não pode ser aquela luz branca, tem que ser um ambiente tranquilo, tem que ser calmo. E aí que você começa a conversar. Conectar aí que com você diferencia. Porque aí você não é só mais uma clínica. Aí você se torna algo diferente. Você se torna a clínica XYZ, que vira uma clínica que as pessoas comentam, que as pessoas falam, que é uma clínica por si só diferente. Então, a trilha sonora é pensada especificamente. É o neuromarketing. O neuromarketing. Tudo conversa. Então, os snacks, a recepção, o tom de voz, o uniforme, a cor da parede, tudo, né? Acaba fazendo uma conexão. E com isso eu consegui expandir. Então, era apenas eu, depois do momento eu e a nutricionista. Mas hoje eu tenho mais uma endócrino que trabalha no consultório. Temos a questão agora da máquina, também da parte estética. Da tecnologia, né? Então, a gente acabou agregando, saímos de uma salinha de 30 metros para 230 metros. Pois é, e eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar seu crescimento, né? Comecei na época que eu estava lá na Seven ainda, e agora continuo te acompanhando, e é tudo muito... Me chama a atenção de médicos como você, porque são raros, assim. É tudo muito coerente. De novo, eu trago a palavra coerência, você também falou sobre isso aqui, porque a sua clínica, você comentou que agora traz um pouco de quem é a Thaís, da sua experiência de vida, né? Acho que isso cria uma conexão com o paciente, mas o seu próprio crescimento, porque você está no interior e a gente vê o seu crescimento, o faturamento que você chega, e não é só sobre número, é sobre rentabilidade, sobre importância de qualidade de vida. É engraçado ver o seu posicionamento nas reuniões. Acho que eu nunca te falei isso, mas isso que você falou da disciplina, você é muito obediente, assim, com o que a gente fala com você. Sim. Você é muito disciplinada, assim, bem mandada, sabe? E isso me chama atenção. Então, como é que é isso para você, assim, gerenciar isso tudo, esse crescimento, e ainda estando no interior, que já é mais difícil ter que vir, como é que é isso tudo? Eu agradeço muito todo o tempo de São Paulo, me trouxe esse abrir meus horizontes, me trouxe essa disciplina, como você disse, de entender que tem gente que é muito mais capacitada e que investir faz parte em contratar pessoas que saibam muito mais do que eu e entender que eu tenho que fazer aquilo. Então, se você está me dizendo que eu preciso fazer aquilo e eu não estou fazendo, eu estou literalmente jogando dinheiro fora. E como uma ascendência libanesa, a gente não gosta de jogar dinheiro fora. Então, tem essa questão, Adri, de executar. Como você disse, tem que fazer isso, então a gente vai fazer isso. Porque senão você fica remando, e você vai levar muito mais tempo para sair do ponto A para o ponto B. E eu vou comparar com o consultório. Pacientes que às vezes, eu não quero usar talvez uma medicação, eu acho que eu não preciso, eu quero tentar de outra forma. Tem como? Tem, claro que tem.
talvez vai levar mais tempo. Vamos adequar as expectativas? Talvez a gente possa usar alguma coisa, se for o caso, se for indicado, para a gente abreviar esse caminho. Thaís, se você fizer isso e isso, a gente vai conseguir chegar mais rápido aqui. Presta atenção nesse número. Olha aqui, que muitas vezes eu acho que o médico, por ter essa questão de sacerdócio, e aí eu pego um gancho nessa questão do meu pai, do ajudar, eu posso ajudar, mas o meu consultório não pode ser uma ONG. Ai, adoro isso, exatamente. Não pode ser. Porque ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Então, eu via que muitas vezes assim, ai, não, deixa, ai, não, passa, esse aqui não... Ok, eu continuo fazendo bem, eu continuo ajudando muito, mas não precisa necessariamente ser ali para todo mundo, com todo mundo. Tem que ser uma coisa assim, eu tenho que levar aquilo como uma empresa mesmo. Tem funcionário que depende daquilo. E a partir do momento, a coisa que mais me chamou a atenção, que é básica e é primária, é o cálculo da hora-sala. Quando você olha quanto que custa para você estar com a porta aberta, aquilo a me ficha atirou, cai. Sabe? Eu falo, pera lá, Thaís. Você consegue fazer o bem, mas não precisa ser aqui, não precisa ser com essa hora de trabalho. Ou se você quiser fazer, você vai entender os números, exatamente. Porque daí você sabe. Aí você escolhe. Aí você escolhe. Exatamente, aí você eu falo, é uma escolha. Porque no final das contas não fecha. Não fecha a conta. Não fecha. Então, daí, aquela velha máxima, né? Às vezes, a gente já conversou sobre isso. Ah, tem um caixa bom, entra. Beleza, mas quanto que sobra? Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Então, assim, a pessoa coloca o bruto dela ali como, uma como vitrine, meta, 6 como dígitos, ego, 7 dígitos. E não é... Tá gastando 8. 2 vezes mais. Exatamente. E no final, e com sacrifício, gastando uma energia numa coisa que não tá virando. Numa coisa que não tá virando. Então, a Seven teve um papel fundamental. A Silvânia, eu sou eternamente grata. Eu falo para ela, meu consultório era antes dela, depois dela. E, claro, com a Silvânia e com a Seven, eu tive a grata alegria de conhecer você. Nos identificamos, médico não gosta de planilha, médico, via de regra, não gosta de Excel, não gosta de olhar número, mas tem que olhar. Então, assim, e se eu não gostar, eu tenho que saber como fazer, eu posso delegar. Mas eu tenho que saber chegar no fim do dia, olhar e falar assim, tá batendo ou não tá batendo. Não preciso ser eu a força motriz, dependendo do grau de maturidade que a minha clínica esteja, a fazer esse dia a dia. Mas médico no começo de carreira tem que fazer. E tem que entender, porque senão não tem jeito. Porque você fica vendido na mão de qualquer funcionário. Claro que sim. Não tem jeito. Com certeza. Né? E hoje eu vejo a equipe, principalmente a Débora, hoje que está com você já há bastante tempo, né? Essa preocupação que ela tem o tempo todo de colocar em prática. Eu acho que isso também é cultura da empresa, porque ela vê você fazendo. E as pessoas que têm chegado até lá. Agora, dentro da endocrinologia, a gente vê uma mudança da endócrina nos últimos anos, né? Como é que fica isso hoje? Primeiro, assim, em termos de medicação, a gente está vendo muita coisa chegando numa velocidade muito rápida. Sem dúvida. Os pacientes também estão mudando. A questão da menopausa hoje, as mulheres falam mais sobre o assunto e a quantidade de tratamento que a gente observa. Como é que é isso para você, para essa, eu vou chamar de nova endocrinologia, mas esse novo universo que tem cada vez mais se apresentado para a gente? A gente nunca teve tão bem servido. Então, eu acho que demorou, porque a endócrino, a gente estava assim com aquelas armas mais antigas. A gente está falando de não tanto tempo atrás, a gente está falando de 20 anos atrás aí, eram as anfetaminas, depois veio Xenical, o famoso Orlistat, aí veio Sibutramina. E a gente estava assim, girando o cachorro correndo atrás do rabo, com medicações que tinham muitos efeitos colaterais, traziam seus benefícios, mas traziam muitos efeitos colaterais para uma era hoje desses análogos de GLP-1, que são coisas absurdamente fantásticas. Então, hoje a gente até fala a questão da bariátrica, que eu posso falar por experiência de consultório também. Não que eu seja contra a bariátrica, mas eu acho que tem muita gente, muito profissional, que faz a bariátrica meio sem pensar no pós, nas consequências de uma bariátrica, que mal indicada, que não são pequenas. A gente fala de um índice de alcoolismo extremamente alto, a gente está falando de descompensar em outras áreas e fora um reganho absurdamente alto, que também ninguém fala. Então, você ter medicações hoje, como, por exemplo, a tirzepatida, que é o Mounjaro, que traz um resultado, uma perda de peso absurdamente alta. Além disso, tem uma melhora de um risco, diminuição de risco cardiovascular, tem benefícios agregados, é isso que eu quero dizer. São medicações que hoje a gente está num cenário extremamente favorável e só melhorando. A retatrutida mesmo é um horizonte aqui, tá ali para chegar. Então, são coisas que hoje a gente falava Victoza, Saxenda, que a gente já estava num nível maravilhoso.
Logo depois o Ozempic, que virou essa febre, Isso. porque era melhor que o Victoza, que a Saxena, né? Então, a liraglutida, a semaglutida, agora a tirzepatida. Sim, os médicos, os endócrinos que estão abertos a isso e conseguem usar isso, como eu digo, como muleta. Porque é uma muleta, é uma ferramenta que a gente usa para você tirar o teu paciente de um ponto A, de uma inércia, para um ponto B. Então, se ele está ali, às vezes com 15, 20 quilos acima do peso, há muito tempo, não adianta falar para ele coma menos e faça mais, ele já sabe. Ele já sabe. Então, se eu precisar dar um empurrão, mas um empurrão que traga benefícios para ele e que aquilo motive novos hábitos, que ele vá com regularidade para a academia, que ele comece a fazer uma alimentação com mais proteína, mais consciente, com menos bobajarada, menos junk food, aquilo pode ser aquele empurrão, sim. Então, hoje, essa nova endocrinologia, como você colocou, eu acho que é um baita de um filão, de um gancho para os endócrinos que gostam de trabalhar com mentalidade, com hábitos saudáveis, com medicina do estilo de vida, que é o meu caso, para a gente pegar esse gancho e ganhar um atalho. Talvez algo que o paciente subiria de escada, a gente pega um elevador. Porque ele tem uma recompensa ali muito mais rápida no primeiro momento, que Claro vai servir de gatilho para ele E a poder gente sabe querer que continuar. a gente é movido a isso. Exatamente. Não adianta se eu falar para você, Adriana, então assim, ó. Você vai agora, a partir de hoje, 4 vezes por semana na academia, a gente vai colocar você numa dieta. Corta a pizza, corta a assim, Coca-Cola. assado, blá, blá, blá. E aí, no fim do mês, a expectativa é que você diminua meio quilo. Não Você vai falar, obrigada. Porque a recompensa de você estar ali, chegar no fim do dia, cansada, estressada, e comer alguma coisa, quando chegar naquele dia estressada, você vai falar, ai, deixa para amanhã. Mas se você tá vendo que você tá tendo um resultado, que aquilo tá te motivando, te ajudando, então eu digo, desde que usado de forma correta e coerente, a gente consegue ter um resultado muito bacana e isso traz uma realidade nova para o consultório, sem dúvida nenhuma, porque os pacientes acabam voltando mais, eles engajam mais, não é aquele paciente que vai em uma consulta, fica com vergonha de voltar, porque não fez o que você falou para fazer, então ele fica constrangido, não volta, se perde, vai voltar 5 anos depois, com 10 quilos a mais do que voltou ali quando ele veio da primeira vez. Então, acaba que o comportamento do paciente no consultório muda bastante também. Ele tá feliz, ele vem com foto pra você. Olha como é que eu tava! Olha essa minha calça, olha meu biquíni, tô assim, tô assado. Então, aquilo é muito motivador, tanto pro paciente quanto pra gente, né? E fazendo uma analogia aí com o que você tá falando, eu acho que na parte das finanças é mais ou menos isso, né? Concordo. Quando a gente se conheceu, você tava lá patinando e tudo, e aí quando a gente chega, às vezes, com ferramenta, com estratégia e uma forma da gente mostrar esses números de forma mais concreta, isso dá para o médico um poder, né, um conhecimento para fazer a gestão da clínica dele, tomar as decisões que ele quer, não só para a clínica, como para a vida pessoal. Né? Foi essa a sensação que você teve? Foi essa a sensação, porque, como eu te digo, é muito fácil a gente se iludir com um caixa. É muito fácil você se iludir com aquele bruto e falar, a receita foi tanto, né, entrou tanto, tô faturando tanto, faturamento. Tô faturando tanto, certo, mas quanto que tá sobrando? Porque é isso. Então, é aquela sensação que muitos colegas vivem de trabalhar, se matar, e chega no final do mês parece que não sobra nada. De fato, se você não olhar para os números, se você não colocar uma lupa em cima, parar, sentar e analisar, você não vai sair do lugar. Então, o que a consultoria financeira fez de diferente para mim? Ela fez com que, primeiro, eu tivesse um norte. Então, agora eu sei, eu tenho que guardar tanto, pensando numa reforma, pensando numa tecnologia. Eu tenho condições de comprar hoje? Se eu tenho, vai ser melhor parcelado? O desconto à vista é bom? Tem caixa para isso? Ok. Então, me dá um norte em números também. Tô gastando tanto com tráfego, tô gastando tanto com marketing, tô gastando tanto com medicamento, material médico. Isso. Tá adequado? É por aqui? Não é? Porque senão ficam pontas soltas. Então, a gente começa a amarrar. Então, ter esse norte para mim foi fundamental. Ter números, então, diretrizes. Metas. Isso é a nossa primeira meta, isso é a nossa segunda meta. E ela, deixa eu contar, é uma máquina de bater meta, porque eu já não sei mais nem a meta que eu coloco. Porque quando eu acho que eu tô colocando uma meta alta, eu só recebo assim, Adriana, batemos a meta tal. Eu falei, meu Deus do céu! E pra gente é uma alegria, porque não é o bater a meta de qualquer jeito. A gente entende que é realmente assim, algo, a gente é capaz. Então, nos fortalece como time, como equipe,
Eu vejo assim, e as meninas na Città, eu gosto muito assim, eu estava comentando antes da gente iniciar essa conversa de bastidores aqui, sobre essa questão do salário financeiro e do salário emocional. E eu faço questão que esse salário emocional delas seja bem pago, para que elas de fato se sintam pertencentes na equipe. Porque não adianta, senão fica assim, é ela que está ganhando. Mas quando elas veem que o ganho é da equipe, que todo mundo acaba se beneficiando disso, vira uma causa. E aí, quando vira uma causa, tem mais pessoas encabeçando. Então, e aí todo mundo vai junto nesse vai crescimento. junto, senão fica o movimento de uma pessoa só. Isso né? mesmo. Fica uma lá com uma bandeirinha e não é por aí. Então, eu vejo que elas de fato assim, gente, hoje a gente vai precisar ficar 1 hora a mais. Trocou isso, chegou a tecnologia nova, vamos ter que passar o final de semana fazendo treinamento e estudando. Tudo certo, ninguém reclama, ninguém fica de cara feia, ai, que saco. Não, sabe? Todo mundo mas veste isso a camisa. É cultura mesmo, é como o médico. Porque quem dá o tom da clínica é o médico. Sim. A Carol Kitts gosta de falar muito disso, e eu confesso que eu também demorei um pouco a entender essa história de cultura, mas hoje é tudo, porque você é o exemplo ali, né? Quando você chega, quando você faz, quando você conversa, a forma de trazer os colaboradores para as reuniões, eles fazem parte. Então, eu acho que isso é fundamental para o crescimento ser em conjunto. Para ser da clínica. Justo, e eu vejo que são coisas muito simples, Adri, e que fazem toda a diferença. Por exemplo, ao invés de eu chegar para minha funcionária, que eu tô vendo que tá assim, tem um erro aqui, tá? Tá sendo talvez respondido de uma forma tal e que tá causando um problema. Ao invés de eu chegar descendo o sarrafo, por que você tá respondendo assim? Olha o que tá acontecendo. Eu chego e falo, fulana, então, a gente tá tendo esse problema com uma certa recorrência. Tem alguma sugestão que você pode me dar para a gente resolver esse tipo de problema para não acontecer mais? Eu estou envolvendo ela no problema. Automaticamente, ela também vai pensar, às vezes, numa solução que eu mesmo teria pensado. Então, é muito a forma de você chegar. E isso não adianta, a gente aprende quando a gente começa a expandir mais, porque na faculdade ninguém ensina. Ninguém sabe. Você não sabe quanto cobrar, você não sabe quanto precificar, você não sabe nada. Que isso é uma outra coisa também que a questão financeira ajuda muito. Muito, dá uma clareza. Como que eu vou precificar? Liga para os outros colegas. Ok, você vai ter uma benchmark base ali, uma comparação. Mas os outros colegas têm 5 funcionários? Os outros colegas têm um marketing como o seu? Exatamente, o custo de um não é do outro. Não é do outro. Então, às vezes, você se baliza por algo um pouco abaixo e você acaba não conseguindo ver esses números de uma forma correta. Então, essa questão financeira, e eu sou movida a isso mesmo, assim, essa questão dos desafios, de sempre a gente conseguir ir um passo para frente, mas também saber apreciar o caminho e olhando a paisagem, olha onde a gente chegou, olha que bacana, e comemorar toda meta que a gente bate, e se a gente não bater uma meta, vamos comemorar alguma outra coisa, mas assim, esse espírito de equipe, de estar junto. Mas voltando às finanças, eu acho que essa questão dos nortes é muito importante, para a vida financeira pessoal mesmo. Pois é, porque você teve uma clareza, agora Sim. até como investidora, o que vai comprar. Exatamente. Então, assim, agora é o melhor momento? Vale a pena antecipar? Vale a pena? E isso tudo, eu converso com você. A gente tem essa liberdade, faz parte dessa consultoria financeira, que eu olho para você, que eu trago os meus problemas para você e trago os meus sonhos também. Adri, daqui tanto tempo, eu quero passar 2 meses na Europa com a minha família e quero estar tranquila, certo? Hoje, no teu cenário, isso vai ser possível assim, vai ser possível assado, se você tiver tanto, quanto que a gente vai guardar. Então, tudo é uma questão da gente sentar, conversar e adequar. Porque senão fica solto. Exatamente. E é isso. E vira o dinheiro pelo dinheiro, o trabalho pelo trabalho, Exatamente. sem um propósito naquilo tudo, né? Sem um propósito naquilo tudo. E Thaís, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu vejo muito assim em você e na sua clínica, que é o tempo todo buscar por novidades. E você falou, você é uma pessoa que gosta de desafios. Como diz minha mãe. E por novos desafios, Sim. né? Quando você faz isso tudo, porque sempre me chamou a atenção a sua capacidade de crescimento numa cidade, Pato Branco tem quantos mil habitantes? 100 mil. Pois é. Então, não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma nada, megalópole, né? não. E a sua capacidade de crescimento, de envolvimento, como é que você faz isso tudo? Porque você tem uma cabeça além do seu tempo. Você gosta de desafios. Isso eu acho que faz. Você não é uma pessoa acomodada. Não. Né? Você está sempre buscando o próximo desafio, a próxima meta. Eu acho que a gente conecta nisso, porque eu também gosto de desafio. Verdade. Mas a gente, como pessoas que gostam disso, isso dá um frio na barriga da gente o tempo todo, né? Porque às vezes o outro fala assim, é fácil. Não, a gente vai com medo, mas a gente vai assim mesmo. Como é que é isso para você no dia a dia? Adri, assim, eu vejo que hoje
até pensando, olhando para trás, se alguém chegasse para mim e falasse assim, vamos sentar uma hora pra gente conversar, pra você me contar, eu poderia falar tranquilamente que eu conseguiria fazer uma curadoria com a pessoa. Eu fiz tanto curso, tanta mentoria, tanta coisa, que eu sei o que funciona pra mim, o que não funciona pra mim, e eu acredito que essa colcha de retalho que eu construí foi, ao longo desse tempo mesmo, investindo em coisas que foram tiro na água e investindo em coisas que deram muito certo, e investindo conhecimento, eu não tô falando investimento financeiro. Então, essa capacidade de sempre estar olhando para frente, de querer coisas novas, de estar buscando uma novidade, eu acho que tem os dois lados, né? A gente pode... É o ônus o ônus e o bônus de quem está investindo, né? Então, do empreendedor. E hoje, assim, eu fico feliz da vida quando perguntam, assim, vai em algum curso, dinâmica, alguma coisa assim, quem aqui é médico? Quem aqui é empresário? Eu levanto a mão, porque sim, eu me sinto uma empresária porque hoje. eu tenho tanto orgulho quando eu escuto vocês falando isso, quando desmistifica a ideia que médico não é empresário, e quando se posiciona assim, eu acho sensacional. Eu vou te falar, eu acho que ainda é aquela velha cultura de que vender é errado. E aí a gente entra numa situação das coisas assim, daquela crença popular, de que vender, eu tô enganando. Exatamente. E, gente, vender não é enganar. Não é. Eu acho que a hora que virou a minha ficha, eu vou te falar que foi uma coisa muito simples que virou a minha ficha, mas a hora que virou, ela virou de vez. E aí meu sangue libanês ferveu e veio pra frente. Um dia que eu fui comprar um perfume, e era um perfume assim, não era um perfume barato, era um frasquinho desse tamanho, caro, mas eu comprei aquele perfume porque eu tava com vontade de comprar. E toda vez que eu usava, eu me sentia tão bem, tão feliz, tão empoderada com o perfume. Aquilo, eu fiz uma analogia na minha cabeça na hora, eu falei, isso é venda lícita, é isso que eu quero entregar. Que o paciente, toda vez que lembre de mim, lembre com carinho, lembre feliz. Nossa, que bom que eu investi, que bom que eu passei numa consulta com ela, que bom que eu fiz um plano de tratamento, porque hoje não é 10 quilos na balança a menos. Eu consigo brincar com meu filho com mais tranquilidade, eu consigo fazer uma mala de viagem sem me preocupar se eu vou caber na roupa ou não. Eu consigo sentar num assento, eu consigo olhar no espelho e me achar bonita, eu consigo voltar a me sentir desejada. Então, é tudo que vem junto com aquilo. Então, esse episódio do perfume, eu costumo brincar que para mim aquilo mostrou a questão da venda. Então, a venda é isso, você consegue entregar coisas lícitas. Não é vender gelo para urso polar, né, para esquimó. Não é essa a ideia. Então, quando a gente desmistifica que, médico não pode vender, médico não pode... Você está vendendo teu serviço, você está vendendo a tua hora. E é uma venda. Tem que ter um preço. Tem que ter um preço. Então, eu acho que desmistificar isso fez com que, mesmo estando no interior, numa cidade pequena, eu conseguisse galgar e atingir níveis que nem eu imaginava. Então, eu acho que eu devo muito, assim, primeiro ao meu pai, que tem uma mentalidade muito, muito pra frente. Meu pai, há anos atrás, na época, assim, de fixador externo na ortopedia, ele, em Pato Branco, que era menor do que é hoje, ele ficou um tempo em Kurgan, na Rússia, porque era lá que era a referência. Então, tinha assim, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele de Pato Branco. Então, era uma coisa assim, que ele sempre teve Quebrou esse espírito, essas barreiras, né? Sabe? De buscar. A questão geográfica para ele nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Isso é muito Acabou que para mim, por olhar o meu pai, também não. E aí, hoje falo muito da questão da minha mãe por ser uma fonte de apoio no sentido de rede de apoio com família. Então, assim, meu marido tá trabalhando, minha mãe pode buscar meu filho na escola para me dar o luxo de fazer os meus cursos, de ficar vindo atrás. Já tô bem melhor hoje no sentido também de... Antes acho que eu tinha FOMO, sabe? Aquela coisa de assim, não podia perder um curso, nada. Não podia perder nada. Hoje não. Hoje eu já consigo olhar e falar assim, não, isso aqui vai me acrescentar. Vale a pena, isso aqui não. Vai. Isso é mais do mesmo, é só barulho. Mais do mesmo, é só barulho. Consigo ver os gatilhos. Então, eu consigo dar uma filtrada e, de fato, assim, aquilo vai me trazer algum benefício, aquilo vai ser bom para minha carreira, aquilo vai me trazer algum crescimento, porque já passou a época de sair... pegando tudo, sabe? Quase uma obesidade mental mesmo, assim, de mais curso, mais mentoria, mais isso. Não, pera lá. Hoje, em que mesa que eu quero sentar? Porque se eu for a mais espertinha da mesa, eu tô na mesa errada. Né? Eu não posso ser a mais espertinha do lugar. Eu tenho que ser a mais tonta. Porque senão não vou aprender nada. Exatamente. Não vou aprender nada. Mesma coisa na finança. Adianta eu pegar alguém que sabe o básico do básico? Não. Não vai resolver. Eu tenho que pegar a Adri. Então...
É isso, a gente tem que ter humildade para saber que a gente tem que estar com claro, gente melhor para a gente poder aprender sempre. Eu acho isso o máximo. Eu acho o máximo. Sempre alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. E sempre alguém vai estar um degrau na tua frente e sempre vai estar alguém com um degrau atrás que você consegue ajudar. Exatamente. Também. Então, acho que a gente saber quem é a gente naquele momento, Na escadinha, exatamente. E pensando agora, quando a gente falou, você contou uma jornada, né? Quantos anos não tem aí entre a Thaís, que foi lá para São Paulo, a sua história aí do porquê da endócrino, e o que eu vejo hoje com os médicos que estão começando é querendo tudo muito rápido. Então, e isso eu acho um problemão, Adri, vou te falar, me preocupa muito, tá? Essa questão até da formação, do tanto de faculdade médica. As pessoas saírem com essa questão, porque hoje tudo é Instagram, tudo é marketing, sair com a ideia de que tempo de cadeira não precisa. Então, eu saí da faculdade, eu faço um cursinho meia boca de final de semana. Vou pro Instagram. Com o Instagram do fulano de tal, que tem não sei quantos mil seguidores, e aquilo me basta. Gente, é experiência. Você tem que ter tempo de cadeira, você tem que estar sentado aqui. Por isso que a residência, 4 anos de residência, 2 de endócrino, 2 de clínica, não adianta. Uma experiência de 4 anos ali, você vivenciando todo dia, é claro que vai ser diferente de um cursinho de final de semana. Então, essa questão da formação, eu acho que está muito complicada. Esse deslumbramento, eu arriscaria dizer, de achar que assim, o fulano de tal, não, mas ele nem tem RQE. Ele nem tem formação, ele nem tem... mas ele tem não sei quantos mil seguidores. Isso é um perigo. Isso é o perigo, porque não se sustenta. E eu não tô dizendo que tem que ter RQE para ser... Não, tem muita gente com RQE ruim, que parou no tempo e no espaço e nunca mais foi atrás, não se atualiza, não faz um curso, não faz um congresso, não faz nada. Então, não é necessariamente ter o RQE, mas é você entender que você precisa, assim, de tempo de cadeira e maturação. Não tem atalho. Nessa questão do atender o paciente, de experiência de consultório, não tem atalho. É tempo de cadeira. Então, é você saber quando dar o próximo passo. E eu falo assim, às vezes a gente vê muita, coisas assim absurdas. Por exemplo, assim, mundo dos implantes, que tá super polêmico. Mas já peguei paciente que chegou no meu consultório e falou assim, então, tá caindo meu cabelo, eu tô assim, eu tô assado. Eu coloquei o implante e falei, tá, mas você tem uns exames antes, só pra eu dar uma olhadinha como é que tava? Não, o médico colocou às cegas. Então, assim, sabe, se a pessoa tem... Eu falo assim, faz isso quem não tem medo. Não tem medo porque não sabe o que tá fazendo. Porque senão, se você soubesse... Tiver um mínimo de noção... Tem um mínimo de noção. Então, existe a indicação, eu preciso ver os exames, eu preciso ver... E não tô falando do implante, tô falando de tratamento médico como um todo. Usei o implante para ver que tem gente que não tem o menor critério com nada, né? Mas ainda assim, quero acreditar que a maioria ainda tem bom senso e acaba... porque isso não tem jeito, é o que você falou, é o tempo de cadeira que a gente tem ali. Então, às vezes, a teoria por si só não resolve, né? A gente tem que juntar as duas coisas para, no final, tomar uma decisão. Então, essa clareza que você tem agora, olha quanto tempo, quanto curso ruim que você não fez. Muito! Quanta coisa boa também que você fez para chegar. Então, é uma jornada. É uma jornada, só que muitas vezes, assim, o médico começo de carreira, não tem dinheiro, talvez, para investir num curso. Então, prioriza outras coisas. É a sobrevivência. Naquela fase, talvez, não seja o momento. Então, essa questão de você ir buscando também é entender qual o seu momento, mas não ter medo de investir. Porque tem muita gente que tem medo de investir em conhecimento, num curso de gestão, numa questão de assessoria financeira, e falar assim, mas agora... Gente, se você não olhar para o básico, isso é o básico. É o básico. Eu falo que é o arroz com feijão. É o básico bem feito. Não tem jeito. A pessoa já quer chegando com clínica grande, faturando. Isso não existe. Eu acho que é um crime o que tem feito nas redes sociais, de mostrar que tudo não é fácil, mas que chega ali e se ele tiver a clínica daquele jeito, o Instagram daquele jeito, a pessoa vai estar ganhando dinheiro, porque isso não é verdade. A pessoa se molda pelo número de seguidores. Então, eu não estou dizendo que não ter muitos seguidores, assim, isso eu acho que é muito mais para vaidade, para ego, não penso muito na contrapartida disso. Acho que, claro, é uma métrica, mas não é a única métrica. Mas hoje tem muita gente que se baseia só nisso, né? Então, assim, ali no consultório mesmo, essa questão, assim, toda vez que eu quero alguma coisa diferente com as meninas e eu vejo que talvez não seja o momento delas, eu invisto do meu. Por exemplo, a nossa nutricionista. Hoje a gente faz muito lipedema, trata muito lipedema no consultório. A minha nutricionista, eu falei para ela, você vai para São Paulo, eu vou pagar o curso para você.
porque isso vai trazer retorno para o meu consultório. Exatamente. Então, a minha paciente vai estar muito mais bem assistida, ela vai estar mais bem informada. Então, eu acho que vai muito também do médico ter essa mentalidade de empresário, de investidor, que talvez você vai ter que sim tirar do teu bolso, mas isso vai voltar, isso vai retornar para você. E mesmo num curso ruim. Às vezes a gente faz investimentos, mas é para saber isso aqui não é para mim, né? Tudo é aprendizado. É isso mesmo. Doutora Thaís, a gente vai chegando agora mais para o final do podcast e eu queria que você falasse assim, um pouco de tudo que você viveu, do que você viu, para essa turma que está chegando. Você já falou que o cenário é desafiador, porém, ele é possível dar certo. O que seria ali essencial, fundamental para quem realmente quer seguir uma carreira sólida dentro da medicina? Se cerque de boas pessoas e faça o básico bem feito. E o básico bem feito é gestão e finança. Não adianta querer dar o passo maior que a perna, você só vai entender os teus números e vai ter tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e saber, eu posso dar esse próximo passo ou não, a partir do momento que você conhecer o bastidor do teu consultório. Se você não conhece o bastidor do teu consultório, você não brilha no palco do teu consultório. É isso mesmo, adorei. Agora vamos para o bate-bola final rapidinho. Vamos embora. Uma comida. Fundi. Uma música. Ando devagar porque já tive pressa. Um lugar que você... É o seu lugar. Hoje Pato Branco. A pessoa que, como meu pai costumava dizer, sim, você e ela se entendem por música. Meu pai. Era o meu também. Um sonho. Acho que meu filho consiga... Desculpa. Fala de pai, a gente se emociona, né? O meu já não tá mais aqui, é médico, aí nós vamos começar a chorar juntas. Porque era a minha pessoa aqui no... Mas onde ele estiver, eu tenho certeza que ele tá comigo. Com certeza. Mas um sonho é que o meu filho consiga realizar todos os desejos dele e que, de preferência, eu esteja lá para aplaudir as conquistas e dar a mão nos tombos. Porque no final é sobre tapete quem a gente ama. Sempre. O resto faz parte do jogo. O resto faz parte do jogo. Obrigada. Obrigada a você. Ela veio de longe para participar. Então, para mim, assim, muito obrigada. Por me estar aqui do meu lado nesse momento, que você sabe que para mim também é muito importante. Sei, e estou aqui para te aplaudir. Porque você sabe o tanto que eu sou sua fã, o tanto que eu te admiro e acho você não tá 1 degrau, você tá 5 acima. E eu quero que você sempre esteja. Para sempre estar junto com você. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso podcast até aqui, que foi super emocionante e especial. E eu espero vocês no próximo. Até lá.